Olá, eu vou apresentar agora o que você precisa de um computador ou num computador, né, como escolher esse computador para operar na bolsa de valores. Muitas pessoas têm me perguntado isto, então eu vou decidir responder através desse vídeo. A, Nós temos algumas questões a considerar primeiro. Quantos monitores realmente eu preciso, né? E quais que eu vou desejar usar? Um monitor, dois monitores, três monitores ou mais, né? Então um monitor é muito bom para quem faz swing trade ou position trade. O que é isso? Operações aí que durem mais do que uma semana, né? Dois monitores, ele é realmente necessário, tá? Você pode sim ser afetado no seu desempenho se você não utilizar dois monitores no day trade. Numa tela você deixa gráficos e na outra você deixa boleta, ok? E aí, três monitores e acima, daí você vai decidir, né? Normalmente é para pessoas que querem mais funções ou fazer outras coisas, né? O tipo de computador, um computador comum, um notebook ou um tudo em um, né? E também tem a questão de você querer um computador exclusivo para a bolsa versus outros usos, por exemplo, para você jogar também. Né? O ideal é que seja um computador exclusivo para a bolsa e aí você tenha um notebook ou um outro computadorzinho vagabundo para você acessar Facebook e tudo mais, né? E aí pode ser um bem simplesinho. E aí a questão de quanto dinheiro eu tenho disponível, né? E aí eu posso seguir essa ordem que aqui está disposta para eu definir quanto mais ou menos eu vou gastar. Nós temos a questão aí da memória, processador, a unidade de armazenamento, que a gente vai ver mais à frente, placa de vídeo ou até placas, a placa-mãe, a fonte e o gabinete, que tem que ter um tamanho suficiente para caber todas essas coisas. É isso, tu tá comprando um notebook ou um PC tudo em um, isso daí não para ti não vai fazer tanta diferença, ok? E 8 GB de RAM hoje em dia são mais do que suficientes, na realidade até dependendo de qual for teu uso, até 1 GB de RAM já vai ser suficiente. E aí se for DDR4 até é um crime você usar menos do que 16 GB de RAM com memória DDR4, né? Que está aí sendo inaugurado no mercado, né? E aí o ideal também é você desativar atualizações automáticas do Windows. E aí você sempre esperar aí 3 dias, 4 dias depois que surgiu a atualização para realmente instalar ela no computador. Por que isso? Porque nós já tivemos vários casos em que as atualizações automáticas do Windows forçaram muitas pessoas até a formatarem seu computador e a perderem aquilo que tinham, né, se não tivessem backup disponível e tudo mais. Então são essas questões a se considerar. Primeira coisa, notebook. Né? Então decidi começar com o notebook com os PCs tudo em um. Para quem gosta deles e quiser usar esses modelos, nem seguir até o final do vídeo. Para por aí mesmo. Né? Então notebook você pode, se for Intel, se a tua escolha for Intel, um modelo i3, modelos da terceira e quarta geração. Então a Intel, esses modelinhos, eles começam com o número 3 e 4, ok? Se for um notebook com i5, a terceira e quarta geração também. E se for um i7, modelos da segunda geração em diante dão conta tranquilo. Isso daqui, pessoal, podem ser até notebooks mais simples. Né? Às vezes até o teu notebook que é mais velhinho vai dar conta do recado tranquilamente. Né? Mas se você for comprar um notebook agora, já é bom que você compre um modelo que você vai ter aí uma certa folga na questão de tecnologia, né? E nós temos também da AMD, modelo FX 7600, lançamento. As versões da AMD com A10, muito boas, os gráficos da AMD integrados são ótimos, são excelentes. Né? Essa série A da AMD é muito boa, realmente tem
retirado elogios das pessoas, né? E o A8, que ele tem a mesma quantidade de núcleos que o A10, mas a questão de núcleos físicos, né? E aí nós temos a tríades, que seriam, para simplificar, cérebros aí montados via computador, né? Mas que realmente fazem a diferença, tá? Então os CPUs A10 são muito bons, né? E essa série FX também é lançamento da AMD. Observações: os gráficos da AMD são melhores que Intel, só que com respeito aos processadores, os da Intel possuem melhor performance, mas você vai pagar mais caro por isso. Tenha ciência, né? Procurar modelos com placa dedicada. Isso daí seria o ideal se você tiver dois notebooks. As configurações praticamente idênticas e um tiver placa dedicada e o outro não, mesmo que essa placa dedicada seja muito fraca, ainda vai valer a pena você ter um notebook com uma placa dedicada. Okay? Só que ele vai gastar mais energia, a bateria vai acabar mais cedo se tu necessitar e tudo mais. E normalmente o suporte dos notebooks é para dois monitores, até mesmo os notebooks mais simples. A diferença normalmente é a conexão de vídeo, HDMI, VGA, DVI, por aí vai. Normalmente os notebooks que nós temos aí no mercado hoje, eles dão suporte para dois monitores, mas eles vêm com duas conexões de saída, normalmente VGA e HDMI. É isso que você tem que tomar cuidado, tá? Principalmente se o notebook que você comprar for Intel, modelos i3, i5 principalmente. Tá? Ou outras versões, né, do All-Core que a Intel tem também. Né? Isso daqui eu estou dando uma dica para você. Então ele vai ter essas entradas, mas ele não vai reconhecer a tela do notebook conta como um monitor e mais outras duas telas, né, que você compra aí dois monitores. Ele não vai aceitar, normalmente não aceita. E também o ideal é você trocar a antena que tem no notebook por uma dual band e o teu roteador que tem em casa também. Né? Então isso você procura na internet, você vai ver realmente a diferença, né? Tem pessoas aí com internet de 100 megabits, internet compartilhada, logicamente, que alcançava ali via wireless 20 megabits, ok? E aí quando eles foram para conexão 5 GHz, né, que é o que a antena dual band possibilita, aí essa velocidade ficou aí por 80 megabits na média. Então é uma diferença gigantesca, né? O ideal é que você utilize conexão por cabo, tá? Evite até a conexão wireless, se possível. Nós temos aí os computadores tudo em um. Esse é o modelo da LG, a LG é uma das melhores marcas para PCs tudo em um, né? Está aí na linha de frente dessas marcas e modelos. Muda um pouco aí a questão dos PCs tudo em um. É a seguinte, nós temos PCs tudo em um que tem as mesmas configurações de notebooks. Então isso se deve tomar muito cuidado, tá? Se você for preferir esse modelo. Né? E os computadores tipo tudo em um, a grande vantagem deles normalmente é a beleza, né? Mas você tem que torcer para que não estraguem aí peças importantes, porque aí é mais complicada a solução, tá certo? E talvez você fique sem o seu computador por um bom tempo. E nós sabemos aí que você ficar aí alguns dias sem operar na bolsa, principalmente para quem faz day trade, é algo muito ruim. Ok? Isso pode te prejudicar. Então nós temos computadores tudo em um que tem as mesmas configurações de notebooks e outros que têm configurações que se assemelham a dos computadores comuns. Normalmente os PCs, desculpem, os computadores tudo em um, eles têm uma performance bem menor do que um computador comum, e os notebooks também, né? Então, até porque esses computadores tudo em um são projetados normalmente até para
economizarem muita energia, né? Ok? Então são os modelos mesmos que você vai encontrar no computador. i3, i5 e i7, né? Terceira e quarta geração e a quinta geração no caso do i7. E aí com memória DDR4 estão sendo lançados ainda, já temos até no mercado, mas é um preço extorsivo. Ok? Aí nós temos da AMD, as séries FX, no Brasil você não vai encontrar, tá, com FX 9 e 8, seriam aí, tanto 9 e 8 são 8 núcleos, né, mas você vai encontrar com 6 núcleos ou até com a GPU A10, e aí você pega aquele GPU A10 da AMD que começa com o número 7, que tem uma performance melhor, ok? Então aí seriam as mesmas condições dos notebooks, até porque nós temos computadores tudo em um, que tem as mesmas ou configurações parecidas, não as mesmas, mas parecidas dos notebooks, ok? E agora vamos para os computadores que vêm montados, que você compra na loja, você compra da marca HP por aí. São aí quase as mesmas configurações de tudo em um. O ideal é sempre você comprar da geração mais recente, né, desde que esteja a um preço acessível, tá? A AMD tem as GPUs A10 da série A que são muito boas, né? Mas se você for usar o computador que não seja só para bolsa, aí é uma boa pedida a série FX, né? Então você vai jogar com o teu computador, você tem ali uma plaquinha de vídeo e um processadorzinho FX, quem tem sabe que faz a diferença, né? Ou Intel também, só que aí os valores dos produtos são mais altos, mas a série i7, os modelos i7 da, da Intel são muito bons, tá certo? Vamos lá, e aí essa é a parte final para quem, como eu, gosta de montar computador, gosta de personalizar, né? E gosta de ter performance, né? Então, para quem gosta de ter performance, não adianta. Normalmente a melhor pedida é você montar o seu computador ou comprar as peças, deixar tudo prontinho e pedir para alguém aí de confiança montar o computador para você. Então nós temos aí algumas coisas a considerar ao se montar um computador, um PC, né? A questão da tecnologia que tu vai querer usar. Tecnologias mais recentes, custo maior, tá certo? Tamanho do gabinete. Então tem muitas pessoas que compram placa de vídeo gigantescas para um gabinete minúsculo. Não funciona. Porque inclusive o gabinete tem que ter espaço para refrigeração, né? Você não vai querer ver a vida útil dos seus componentes indo para o ralo, tá certo? E aí você adquire os componentes corretos também, tá certo? A sua placa-mãe, o processador, eles aceitam DDR3, que é a memória que nós temos, memória comum hoje. E aí a pessoa me compra a memória DDR4, não vai dar certo, ok? E vice-versa também. A pessoa também comprar os produtos mais caros por achar que são os melhores. Nessa área não é sempre assim, tá certo? Muitas vezes nós temos produtos mais em conta e que fazem maravilhas, tá certo? E a fonte correta, tá certo? E para facilitar para vocês, é só eu falar para vocês que é o componente mais importante do computador, tá certo? Compre uma marca sem certificação e sem a capacidade adequada, coloque uma placa de vídeo top de linha e veja o desastre na tua frente, né? Então, isso normalmente acontece com aquelas pessoas que compram um gabinete que vem com uma fonte incluída e ele coloca uma placa uma placa mãe com suporte a um FX 9, né? E aí você escolhe o modelo e que está gastando lá seus 220 watts. Só isso já é o suficiente para a maioria das fontes torrarem, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não precisaria nem da placa de vídeo, tá certo? E em hipótese alguma se utilizar de adaptador de energia na placa mãe. Troque o componente, troque por uma fonte mais recente,
Muitas vezes a gente quer aproveitar uma fonte mais antiga que nós temos, mas o adaptador de energia, coloque até na internet para ver, é um desastre realmente um adaptador de energia, não use, ok? E se possível trocar a sua unidade de armazenamento de HD por SSD, né? Porque ela carrega os arquivos mais rapidamente, programas, tá? Isso daqui é principalmente para quem não vai operar só na bolsa, né? Você quer ter lá um programa Photoshop no seu computador, então vai abrir mais rápido esse programa, vai te dar mais agilidade, ok? E pense sempre nesse quarteto que tem que estar em sintonia: a placa-mãe, processador, memória e placa de vídeo, ok? Não adianta você gastar R$ 1.600 numa placa-mãe e R$ 200 num processador, né? Ou vice-versa, não vai funcionar, né? Na verdade, você não vai ter nem isso à disposição. Normalmente não vão ser compatíveis processadores e placa-mãe de valores tão diferentes. Então, tem que estar em sintonia, inclusive na questão preço, tá certo? Então vamos começar pela placa-mãe, né, que hoje nós temos tecnologias variadas. Então a placa-mãe, ela tem normalmente um cérebro que nós chamamos, digamos assim, cérebro, né? Que nós chamamos aí de chipset. Então sempre compre, na medida do possível, o chipset mais avançado, porque processadores mais novos, ok, que vão surgindo no mercado, vão ser compatíveis normalmente com esse tipo de chipsets. E aí então, eventualmente, você, ao invés de comprar um computador inteirinho novo, se você tem uma placa com um chipset mais recente, mais avançado inclusive, né, você não vai precisar trocar o seu computador. Troca simplesmente ali o processador. Muitas vezes só a troca do processador já fará uma grande diferença para muitas pessoas aí, faz realmente a diferença, tá certo? Então, para Intel, o top de linha que tem da Intel hoje é a X99, né? Placas que tem esse chipset. Então, ela aceita memória DDR4 e o i7 da geração 5. A média de preço é bem alta, né? R$ 1.500. E aí nós temos a Z97 e a H97, que estão na média de R$ 500 e R$ 400. A diferença, Leandro, que eu vou falar para vocês é que a série Z e H, a única diferença é que uma é para quem gosta de jogar, fazer overclock, e a outra não. Então fique a sua escolha. E aí nós temos outras chipsets aí para Intel, mas esses seriam os mais importantes. Então se você gosta de montar computador, provavelmente você vai querer os produtos mais avançados. Não vou citar outros então. Vou evitar fazer isso. Então para AMD, nós temos aí chipsets 990FX, 990X. Compensa mais para a série, né, de processadores da AMD FX9, né, com 8 núcleos e que gastam aí seus mais de 200 watts, mas que tem uma potência, uma performance, perdão, muito boa, excelente, um custo-benefício muito bom. A média está R$ 600. Nós temos os A88X, que são para as séries A da AMD, que são processadores, vamos supor, com uma, para facilitar para vocês, uma placa de vídeo embutida nesse processador, ok? Então, principalmente se você puder comprar um A10, vale muito a pena. E até dependendo da configuração que tu vai querer no teu computador, tu nem vai necessitar de uma placa de vídeo, tá certo? Então a média aí está de R$ 400. E aí nós temos os A97, que compensam muito para os outros processadores da linha FX da AMD, tá certo? Então você vai encontrar no mercado como M5A97 normalmente. Tá? Então você considere considere os chipsets mais avançados e comprar a placa-mãe compatível com o socket do processador. Então essa informação você vai ver no próprio processador, vai estar escrito lá LGA 1150. Então vai ter que ser uma placa-mãe compatível com o socket
LGA 1150 ou 2011 versão 3 e por aí vai, tá certo? A placa-mãe é um dos componentes mais difíceis de ser definido na compra, tá? Isso aqui vai até muito questão de gosto, do que tu realmente vai utilizar ou não. Então a placa-mãe tem essa questão de número de conexões, quais são os processadores suportados, né? Se você quer um áudio de mais qualidade, se você é uma pessoa que trabalha nessa parte, né? Então ter que ter qualidade na placa-mãe, tá certo? Os componentes. Outra parte do computador, né? Processadores. Vamos ver aqui então. Então eu defini aqui sistema de pontuação. Acredito que esses seriam os processadores que seriam os melhores para se usar no teu computador, e aí você vai vendo, né, a questão da pontuação. O valor não coloquei porque não valeria a pena colocar. Então vamos começar pelos Core i7 da quinta geração. A pontuação deles vai de 13.000 a 16.000 pontos, tá certo? E aí ali estão os modelos. Tá? O modelo 5820K é o modelo que tem essa menor pontuação da quinta geração do Core i7. E o modelo 5960X tem 16.000 pontos. Mas vejam algo interessante, que no Core i7 de quarta geração, nós temos o modelo 4960X que alcança 14.000 pontos. Tá certo? Então, nem sempre você estar trocando por uma geração mais atual, você vai estar ganhando em performance. Tem que verificar essa questão da pontuação do seu processador, tá? Então você salve essa tabelinha, pode gravar o vídeo no teu computador. Aqui eu vou passar então ali as dicas, né? Você não comprar com final Y, H, que são processadores aí para quem gosta de economizar energia. Então eles perdem muito em performance. Eles são da quarta geração ou outras gerações, mas perdem muito em performance, tá certo? Vamos lá, para AMD, nós temos aí essas séries da AMD, tá? Nós temos ali os AMDs FX e as APUs, que são os, eu já até tinha falado anteriormente, para simplificar, são processadores que têm vamos supor, uma plaquinha de vídeo embutida, tá? Isso é muito bom, compensa para a maioria das pessoas, tá certo? E nesse ponto, hoje, isso é hoje, tá? A AMD está largando na frente da Intel, né? Isso já faz até algum tempo, mas só nesse requisito. No resto, infelizmente, a AMD precisa melhorar em muito, tá certo? Principalmente para quem gosta aí, quem é entusiasta na área de informática, tá certo? Vamos lá, questão das memórias. As memórias, se você for escolher memória DDR3 ou DDR4, né? Se for DDR4, compre 4 pentes idênticos. Por que isso? Porque a memória DDR4 ela já vem com o suporte a 4 canais. O que seria isso? Pense numa BR, né? Uma BR duplicada, que seria a DDR3, e uma BR com 4 pistas, que seria a DDR4. Perfeito? Então, no momento em que estiver congestionada as duas pistas, a DDR4 ainda vai ter mais 2 pistas disponíveis, tá? E isso é muito bom mesmo, tá? Então, quem tem dinheiro, quer gastar, já quer se preparar aí para ficar uns longos anos sem trocar seu computador, memória DDR4 é a melhor pedida. Então, o ideal é ter 16 GB e a DDR3 8 GB. Isso daí eu já estou lembrando para quem gosta de jogar, né? No caso da DDR3 e da DDR4, é porque é um crime você ter menos do que 16 GB numa DDR4. Tá aí ali a questão da largura de banda, né? O tráfego de dados, né? Nas memórias DDR3 e DDR4 e suas versões. Lembrando que a versão mais comum de se encontrar nas lojas hoje de DDR3 é o modelo com 1333
tá certo? 1333 MHz, tá? Que alcança ali 10.600, tá? Essa largura de banda de 10.600. É uma largura de banda muito boa, mas se você for jogar no PC, o ideal é que seja aí de 1866 MHz a 2400 MHz, tá certo? No caso, se for DDR3 e DDR4, 2666 MHz até 3200 MHz. Acima disso, nós temos já algumas memórias DDR4, mas o preço também é muito alto por enquanto. E aí nós temos as unidades de armazenamento. Nós temos essas três disponíveis hoje: o HD, o SSD e o SSHD, que é uma mistura entre o HD e o SSD. Então, a configuração ideal para um computador, caso você vá utilizar para jogos e tudo mais, seriam aí 120 GB ou 240 GB para o sistema. Lembrando que o SSD você não pode formatar, tá? Desfragmentar, tá? E aí você tem um SSHD ou um HD para os arquivos. Qual que é a diferença do SSD para o HD para o SSHD? Por exemplo, para quem tem notebook, compensa muito um SSD, porque o HD ele é muito lento, ele é lento e acima de tudo é muito frágil, tá? Então, para quem usa notebook, vai colocar na mochila o notebook, né? O HD aí pode ser inutilizado muito facilmente. Já o SSD é mais resistente. E o SSHD, ele é, digamos assim, uma unidade de armazenamento, que é um HD praticamente comum, mas que tem ali uma memória, um chipzinho de memória SSD. E ele faz o ranqueamento automático dos arquivos que você mais utiliza, dos arquivos de inicialização do computador. Ele já vai colocar nessa memóriazinha do SSD. E aí então ele vai ter vai carregar os arquivos dos programas mais rápidos. Para quem gosta de jogar, então eventualmente ele vai abrir alguns arquivos mais rápidos, outros não. Então tem que se pensar nisso, né? Tá? E o HD, a vantagem do HD é para você guardar arquivos, tá certo? Então o custo dele é muito baixo, né? Então você tem aí HDs de 1 TB muito baratos, tá certo? E até estou colocando esse link do YouTube para você ver a diferença do carregamento do Windows, né? E para desligar o Windows, abrir alguns programas ali, configurações, né? Esse vídeo é muito bom no YouTube, tá certo? Procurem, vejam. Ali vai estar sendo realizado o teste, né? Mostrando as diferenças entre essas três tecnologias. Tá certo? Vamos lá para a placa de vídeo, né? A eterna guerra entre a AMD, a antiga TI, a AMD comprou, adquiriu a TI, e a Nvidia, tá certo? Então nós temos aí até pessoas que gostam somente de uma marca e tudo mais. Eu não gosto de nenhuma das duas, eu gosto de performance, tá certo? Então eu privilegio nas minhas escolhas aquela placa que me dê a maior performance ao menor custo possível. Perfeito? Então isso aqui é principalmente para quem vai querer jogar no computador. Tá? Se você vai utilizar somente 2 monitores ou 3, nós temos até hoje em dia placas mãe, principalmente da AMD, que já vem com 3 conexões de vídeo. Tá certo? A HDMI é compartilhada. Ou você utiliza somente para áudio, tá? Áudio digital de alta qualidade, ou você utiliza para colocar mais um monitor, que para quem vai utilizar só para bolsa, né? Não precisa de um áudio de tanta qualidade aí, né? 7.1, 5.1, 8 canais e por aí vai, tá certo? Então a placa de vídeo, o que nós temos considerações? Não compre placas com a tal da memória DDR3, são placas muito antigas, tá certo? Prefira a GDDR5, gastam menos energia, tá certo? E possuem
uma performance excelente. Trocando por miúdos, para facilitar o entendimento, uma placa 128 bits DDR3, tá certo, é pior do que uma GDDR5 64 bits, tá certo? Então pense nisso, compre só memória placa de vídeo GDDR5, tá certo? Os preços não estão abusivos, estão muito bons. Quanto mais energia consumir a placa, melhor terá de ser a fonte. Lembrando que o processador gasta em média de 125 a 140 watts, tá certo? Tendo processadores ali da AMD, linha FX9, né? Gastam aí 220 watts. Então eu coloquei aí processadores que gastam mais energia. É sempre bom deixar uma folguinha, caso no futuro você queira trocar por um processador que gaste realmente mais energia. Então já pense no teu cálculo de fonte, tá certo? O máximo que a tua placa aguenta na questão de processador, né? Você pode evitar problemas no futuro. As placas mais potentes, logicamente, vão ocupar normalmente mais espaço no PC. Tá? Nós temos a placa GTX 750 Ti da Nvidia, que quebrou os paradigmas, e ela é muito potente, baseada no novo chipset da Nvidia, mas o tamanho dela realmente espantou. É pequena, não ocupa tanto espaço assim, tá certo? Mas nós temos aí também outras placas, tanto da AMD como da Nvidia. Então vai depender da tua escolha, tá certo? Lembre disso quando você adquirir a placa-mãe e o gabinete, tá certo? Quando você vai escolher a placa de vídeo, tem várias questões que são importantes. Mas entre aquelas que são muito importantes e para facilitar o entendimento de vocês, até para facilitar a escolha, porque se você está vendo esse vídeo é porque você é curioso, a gente sempre acha que pode aprender um pouquinho mais, mas é principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando, né? Querem montar seu primeiro computador, alguma coisa do tipo. Tá? Então, quantidade de bits e largura de banda são realmente itens muito importantes na escolha da sua placa. Tá? Então, se você vai operar na bolsa, Nvidia ou AMD, não vai ter tanta diferença, né? Porque nós temos jogos que são feitos sob medida para Nvidia ou para AMD, mas no caso da bolsa, você vai querer realmente saber a potência do chipset, a tecnologia mais atual no caso, e a largura de banda, a quantidade de bits. E se a placa possuir uma entrada chamada DisplayPort, ela já é capaz de aguentar 6 monitores, tá certo? Você vai ter que comprar um equipamentozinho, tá? No Brasil ele não é comum, ok? Mas você já vai, através de uma entrada DisplayPort, ela já vai ser capaz de aguentar 6 monitores. Perfeito? Vamos lá, né? Eu fiz essa tabelinha para ajudar a vocês nessa questão aí de montar, escolher a placa de vídeo. Então tem aí a tabela, né? Não vou falar item por item, mas vou falar para vocês algo muito importante. Se puderem escolher, tiverem dinheiro disponível, tá certo? E escolham aí, é uma ótima escolha nessa página, na minha opinião, seria essa placa de R$ 615, a MSI R7 265, né? É da AMD no caso, o chipset, tá? Overclocked, né? Então ela é 256 bits. Essa informação nos diz que ela tem uma largura de banda maior. Então o que a gente pode comprovar ali através da tabela, né? 180 GB. Ela tem 2 GB de memória de vídeo. Isso é muito bom para quem joga. Tem aí alguns jogos de mundo aberto. Normalmente o jogo aí
1 GB está excelente, né? Somente alguns jogos mais atuais que solicitam 2 GB de memória ou até 4 para quando são mundo aberto e você quer jogar nas resoluções máximas, 4K e tudo mais, tá? E ela tem suporte a Crossfire. O que é isso? Você pode pegar uma outra placa de vídeo com suporte a Crossfire e aí essas duas placas de vídeo reúnem o seu poder de fogo. Lembrando que a tecnologia Crossfire é mais em conta do que a tecnologia SLI da Nvidia. Você vai encontrar placas mais baratas e a grande vantagem é que você pode ter mais escolha na questão do Crossfire, tá? Então, mas vai de gosto também e tudo mais. E ali nós temos quantos strings ou núcleos lógicos, núcleos processados, entenda como você preferir, seriam mini cérebros, vamos supor, tá? Especialmente aí para gráficos de jogos, né? Principalmente alguns programas se utilizam também, né? Então quanto mais melhor. Normalmente ali a pontuação do chipset, que é algo importantíssimo juntamente com a largura de banda, tá certo? Então esse é o poder de fogo do chipset, tá? Então vou virar aqui, passar para o próximo slide. Então aqui eu coloquei até três placas da Nvidia mais antigas, tecnologia mais antiga, tá certo? 2 gerações passadas, mas que vão aí auxiliar vocês, tá certo? E aí os preços médios que você encontra. Normalmente a AMD tem um poder de fogo muito bom e a um custo mais baixo, perfeito? E aí vamos para o componente mais importante, que é a fonte. Aí estou mostrando um modelo da Corsair, tendo como preferirem, modular nesse caso, né? Então, depois de você realizar um cálculo de quanto seu PC vai consumir, né, quantos watts ele vai consumir, compre uma fonte com capacidade para 75% do total, ou menos até. Tá? Lembrando, se você não comprou um processador que deu ali o máximo que a placa aguenta, né? Eles vão lançar para aquela placa. Então utilize aí até 75% do total. Tá? Isso é bom sempre deixar uma folga para a fonte. Prefira fontes com uma tecnologia chamada PFC ativo e o cabeamento modular. É questão de escolha, né? Mas o PFC ativo realmente é muito bom. Tá? A fonte, ela vai, a questão de economia, de eficiência vai ser muito maior dessa fonte com PFC ativo. E adquira fontes com selos, existem vários selos da 80 Plus, tá? Dentre outras certificações que também existem, adquira somente essas fontes, tá? Entre no site da 80 Plus, tá certo? Ou como você queira falar aí, tá certo? Porque tem muitas marcas que só tem uma fonte que tem o selo, mas elas colocam em todas. Existem inclusive marcas, aqui no Brasil é algo muito comum, que não tem essa certificação nas suas placas, nas suas fontes. As fontes são verdadeiras porcarias, mas que colocam ali na caixinha que elas possuem o selo, uma verdadeira mentira, deveriam ser inclusive processadas, ou até o governo se intrometer no meio, mas a gente sabe que essa não é uma questão simples, né? Então, se você puder escolher alguma marca, escolha essas marcas aqui, tá? Corsair, OCZ, VGA, Thermalmake, Sentei, Fractal Design, Silverstone, Inwin, XFX e Cougar. São as melhores marcas, tá? E aí nós temos marcas muito boas como a Cooler Master, mas que alguns dos modelos, infelizmente, tá, não tem o selo 80 Plus.
Então, infelizmente, a Seasonic também, a Enermax também, mas elas têm ótimas fontes e muitas vezes até mais baratas que outras marcas. Tá? Então, aqui no Brasil, fontes muito boas que nós temos aí é um preço, é uma bagatela, preço mais em conta, são da Corsair de 430 watts. Nós temos um modelo aí até bem comum, e da EVGA, que tem PFC ativo. Inclusive, por ter PFC ativo, acredito que seria uma boa escolha. Tá? Mas aqui vai de cada pessoa, inclusive de verificar quanto que o seu PC vai gastar de energia. Tá? E aí um bônus para vocês. Tá? Economize nas peças, tá? Naquilo que tu puder economizar, logicamente. E compre um no-break ao invés de um estabilizador. Você gasta R$ 150 e você leva para casa um bom no-break. Tá certo? Vale muito a pena, pelo menos para CPU, tá? Se você vai usar vários monitores, você tem que fazer o cálculo, né, da voltagem, né, o cálculo VA, porque para não exceder a capacidade do no break, tá? Então isso vale muito a pena para você não perder arquivos e tudo mais, né? Para você não perder a operação que você estava fazendo na bolsa, tá? Isso aqui para o dia a dia também é muito bom, tá? Então pense nisso, vale muito a pena. E considerações finais, né? Se componentes como processador, placa-mãe e placa de vídeo apresentam diferenças muito grandes de valores, alguma coisa está errada na sua configuração, tá certo? Pense nisso. Use somente pasta térmica de qualidade nos seus processadores, né? Prata, cerâmica, né? Cuide como você colocará no processador, mas utilize pasta térmica de qualidade, tá certo? Peça para alguém de confiança montar o computador. Ou se você entende, monte você mesmo o computador, tendo muito cuidado, logicamente, tá certo? Porque existem muitas pessoas que logram outras pessoas na montagem e manutenção de computadores, principalmente lojas autorizadas. Eu já vi muito isso e fico triste, né? A pessoa leva o computador com uma placa-mãe e volta para casa com outra, tá certo? E isso é muito ruim. E o gabinete deverá ter espaço para todos os componentes, isso é um lembrete, né? E também para a circulação de ar, que é algo importantíssimo, principalmente para a vida útil dos componentes. E prefira usar coolers no gabinete e nas unidades de armazenamento, né? Existem até coolers próprios para SSDs, HDs, inclusive com gavetas em que você coloca os HDs e SSDs ali dentro. Tá? Nós temos modelos bem em conta aí que aguentam, tem a capacidade aí para 3 HDs. Tá certo? Acredito que é o que a maioria usará no máximo, né? E na interface de rede, prefira a internet através de cabeamento. Se não, adquira a placa e roteador dual band e conecte-se na frequência 5 GHz, que é menos usado e que quem possui internet de mais de 5 megabits notará uma grande diferença, tá? Lembrando que o cabeamento é a melhor solução, né? As configurações para notebooks e para boa parte dos tudo em um têm uma performance bem inferior aos desktops. E quando eu digo bem inferior, é bem inferior mesmo. As pontuações vão lá embaixo, tá, pessoal? Para notebooks e modelos tudo em um. E lembre-se que essa não é a configuração completa. Você ainda precisa definir outros itens de sua preferência, mas que são bem mais simples de adquirir. Por exemplo, modelo de monitor, né? Vai depender também muitas vezes da placa que você escolher, tá? Ou do que você vai querer fazer e tudo mais, teclado, mouse, então por isso não incluí aqui. Informações adicionais, tá? Só voltando aqui, pessoal, um monitor aí de 20 polegadas, tá ótimo. 19 polegadas aí tá mais que bom. É difícil um monitor hoje que venha com menos de 18, 19 polegadas hoje em dia, então vai dar pro gasto aí com certeza. Então procure lojas de confiança na internet para comprar os componentes e até para receber um PC já montado, né? Então escolha lojas como Pichau, Chipart, Dell, Mega Mamute, Balão da Informática, Extra, Kabum
X5 Computadores, a Avel, que é especializada em montagem de notebooks e ultrabooks, Newegg, que é internacional, não entrega no Brasil, e o processo de compra é bem mais complicado. Mas existem aí formas, né, de você comprar na Newegg, tá certo? Mesmo ela não entregando diretamente, então seria de forma indireta. Temos aí alguns sites de comparação na internet para peças, né? cpubenchmark.net. Ali nós temos também para placas de vídeo, memórias RAM, unidades de armazenamento. Vale muito a pena, é um site muito bom. CPU World, CPU Boss, Papa Hardware, é brasileiro, é do mesmo pessoal do Chipart. Perfeito? É mais para placa de vídeo. Sites para cálculo, esse do Papa Hardware é muito bom para você definir a sua placa de vídeo, tá? Principalmente se você for jogar, tá? Sites para cálculo de consumo aproximado do PC. Então nós temos ali esses sites, tá? O melhor é o Extreme da Outer Vision. E nós temos ali o da Newegg, mas que é um pouquinho mais básico, né? Que faz esse cálculo do consumo de energia do PC. E pesquisa de preços. O site Jacotei, que eu acredito que é melhor que o Buscapé, que era muito bom para essa linha de informática, mas que ultimamente tem apresentado poucas lojas mesmo, né? Até cheguei a ficar assustado esses dias, quando eu fazia algumas buscas só apareciam 2 ou 3 lojas no máximo, tá? Isso é muito ruim. Tá? E o site Jacotei tem até mais lojas e conta com um gráfico de preço dos últimos 6 meses. Então acredito que é isso, pessoal, né? Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar, mas acredito que isso já responde as questões de várias pessoas que ficaram me mandando mensagem inbox, pedindo dicas de computador para bolsa, né, ou até para jogos e tudo mais. Isso aqui serve também para pessoas que querem computador para jogos, pelo menos para ter alguns, para saberem algumas coisas mais básicas, tá certo? Então, um abraço a todos e sucesso aí nos negócios.